Você sabe o que é nascer de novo? Você tem quanto tempo na igreja? Quantos sermões dominicais você já ouviu? Quantas pregações semanais você já ouviu? Você sabe o que é nascer de novo? Você sabe o que é justificação pela fé? Quando você lê Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus. Você sabe o que significa ser justificado pela fé? Você sabe o que é graça? Quanto tempo você tem de crente? Você sabe o que é a graça de Deus? Isso parece como perguntar a uma criança de 10 anos de idade com que letra começa a palavra avião. Mas pasmem, meus irmãos, muitos estão na igreja e não sabem o que é graça. Não sabem. Você sabe, você entende sobre fé e obras pela ótica de Tiago, na carta que Tiago escreve. Você saberia combater alguém que acredita que vai ser salvo pelas obras, usando aquele texto quando Tiago diz que fé sem obras é morta, mas obras sem fé também é morta? Você entende isso biblicamente? Você pode responder sobre o que significa fé e obras, segundo Tiago escreve? Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Você sabe dizer com propriedade bíblica onde os salvos vão morar pela eternidade? Você sabe disso? Então deixa eu perguntar outra coisa, talvez mais fácil. Você pode dizer se Jesus Cristo agora está no céu ao lado do Pai, Ele é homem? Ele é homem? Você sabe dizer se Ele é homem? Ele é homem ou é Deus? Não responda, por favor. O meu medo é que alguém diga assim: não, Ele é Deus! E não consiga dizer: não, Ele é Deus e é homem. Mas você sabe que Ele é homem? Certamente, meus irmãos, muitas outras perguntas poderíamos formular a fim de testar não o nosso conhecimento teológico, mas de experimentar o nosso conhecimento bíblico. Portanto, vamos pensar um pouco sobre isso à luz do que Judas escreve no texto que nós lemos nesta manhã. Amados, quando eu estava me preparando com todo cuidado, com todo esforço, com toda diligência, escrever acerca da nossa comum salvação, então eu me senti obrigado, forçado a corresponder-me com vocês, porque eu percebi que havia uma urgência maior de Judas. E eu então meio que procurei reorganizar a minha proposta inicial. E então resolvi falar com vocês e exortar vocês a combater, a batalhar com esforço, com trabalho, diligentemente, pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. É isso que Judas está dizendo. O objetivo de Judas, ao direcionar-se àqueles irmãos pronunciando uma exortação, era encorajá-los. Ele não os estava repreendendo. Judas estava encorajando aquela igreja, procurando animar aquela igreja, porque aquela igreja estava sob o ataque de falsos mestres com suas falsas doutrinas.
A igreja estava sujeita, notem, ouçam, a igreja estava sujeita a abrigar em seu seio ideias erradas sobre coisas muito sérias, sobre coisas sérias demais, sobre coisas que não se podem negociar com elas, sobre coisas pelas quais se deve dar a vida por elas, sobre coisas que não se pode baixar a guarda, que não se pode recuar. É sobre essas coisas que Judas está escrevendo a fim de animar a igreja com respeito a elas, em face da ameaça inimiga que estava agindo contra a igreja, contra o conhecimento de Deus. O cristianismo não é uma religião de sentimento, é uma religião do conhecimento de Deus. Coisas seríssimas. Mas infelizmente, muitos crentes tratam o ensino da doutrina como algo inútil. Eles valorizam um grande louvorzão, mas eles não estão a fim de ouvir doutrina. Eles valorizam um bom churrasco, mas eles não estão a fim de aprender sobre justificação pela fé, sobre regeneração, sobre o lugar da futura eternidade dos crentes. Alguns tratam estas coisas sem que possuam valor real nenhum. Mas eu digo que os crentes que pensam assim acerca do conhecimento da verdade deveriam examinar com maior atenção o Novo Testamento. E quem sabe, poderiam perceber que boa parte do que ali está escrito tinha como objetivo ensinar a igreja a verdadeira doutrina e combater o falso ensino. Leia Gálatas, Colossenses, boa parte do que Paulo escreve a Timóteo na primeira e segunda carta. Leia a carta de Judas, a primeira e segunda carta de Pedro. Leia as cartas de João, e você vai ver isso. Lembrem-se, irmãos, alguns que estão dentro da igreja e que desprezam o ensino das doutrinas cristãs, dizendo que essas coisas só falam à mente. Essas coisas só falam à mente. Ouvir doutrina é uma coisa da mente. É letra. E a letra mata. Eu quero viver. Essas coisas falam à mente. E eu quero coisas que falem ao meu coração. Isso daria uma bela peça para Shakespeare. Romântica, mas nada espiritual. Pode tocar os nossos sentidos e nos levar às lágrimas, mas não pode tocar a nossa alma e nos levar à adoração do Deus verdadeiro. Muitas vezes, muitos crentes desta categoria não sabem, não fazem ideia. E se houver alguns aqui hoje, eu quero dizer a vocês isso. Alguns crentes que pensam assim, acerca do conhecimento de Deus, não sabem que antes de qualquer coisa chegar ao coração, elas chegam primeiro à mente. Antes que as coisas cheguem ao nosso coração, elas chegam à mente. Paulo, Pedro, Judas, João sabiam que aquilo que os falsos mestres estavam ensinando podia penetrar a mente dos irmãos. E consequentemente iam se depositar como podridão no coração deles, passando a dirigir toda a vida deles. Porque aquilo que está em nosso coração é aquilo que nos dirige. Quando a inveja domina o nosso coração,
nós somos invejosos. Quando o amor ao dinheiro está em nosso coração, nós somos idólatras. Quando paixões infames, carnais, que militam contra o Espírito, abrigam-se em nossos corações, nós nos opomos à glória de Deus. Porque aquilo que está agarrado ao nosso coração e que fala mais alto é aquilo que vai nos dirigir. Por isso há uma grande advertência com as coisas que penetram nossa mente. Paulo diz: sejam renovados, sejam mudados, renovem o vosso entendimento, para que vocês conheçam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pela mente, depois do coração, mas primeiro na mente, e somente depois do coração. A minha mente precisa de Deus, para que o meu coração seja preenchido das coisas de Deus. Mas quantas coisas de Deus estão entrando em nossa mente? Satanás se opõe a Deus. E isso não é nenhuma novidade. O seu desejo é destruir o Evangelho. O diabo quer fazer calar a boca pela qual Deus fala aos homens perdidos e aos homens santos, salvos. E se ele não pode destruir a Escritura, e ele não pode destruir a Escritura, então Satanás se dedica a uma obra terrível. E ele tem investido suas forças há séculos. E ele tem usado demônios que estão sob o seu comando e chefia nesse objetivo. E não apenas demônios, mas ele está usando homens para alcançar êxito nessa obra dele. E ele então está dedicado numa obra terrível nessa matéria, a qual quero expor agora. Ele é mestre, porque ele é mestre em enganar. E se ele não pode destruir a Escritura, se ele não pode fazer calar a boca pela qual Deus fala ao mundo, seu objetivo maior não é fechar igrejas. Porque se o objetivo maior do diabo fosse fechar igrejas, não haviam tantas falsas igrejas sendo abertas. Mas o seu objetivo maior, eu acredito, diante desta realidade que está aqui, é que a sua principal arma nestes últimos dias é enganar pessoas de tal forma que elas ensinem o erro, acreditando que é a verdade. Elas distorcem a Escritura, acreditando que estão usando a Escritura corretamente. O que o diabo quer é que igrejas e homens preguem a mentira. Que seus líderes sejam embriagados por ensinos falsos. Que não haja mais reuniões de doutrinas. Que não haja mais reuniões de ensino. E o que ele quer é que assim, estes homens líderes conduzam um número cada vez maior de pessoas a uma crença não bíblica de verdade. Que as pessoas tratem a Escritura com base em seus sentimentos. O que eu sinto, como eu vejo, como eu percebo. Mas cristianismo não é religião de sentimento. Cristianismo é religião do conhecimento verdadeiro de Deus. E se nós não pudermos ter acesso ao conhecimento verdadeiro de Deus, então nós estamos perdidos, porque nós não sabemos onde há conhecimento verdadeiro de Deus. E então como conhecer verdadeiramente a Deus? Mas existe conhecimento verdadeiro de Deus. Porque não existe apenas o conhecimento falso sobre Deus. E este conhecimento falso sobre Deus não está sendo pregado nos corredores da universidade, nas salas de aulas onde ateus estão combatendo cristianismo.
cristianismo, este conhecimento falso de Deus, com toda a sua propulsão, com toda a sua força, ele está sendo pregado nos púlpitos das igrejas desta nação. Está chegando à sua casa pela televisão, pelo rádio, por revistas e jornais. Está chegando a você quando você é convidado a ir a uma falsa igreja, ouvir um falso pregador, e você tem sido ensinado a pensar que o cristianismo é a religião que faz você se sentir bem. E eu sei que é isso mesmo que o diabo quer que a gente pense que é a verdade. Ele está enganando a muitos. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Versículos 4 e 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, diz assim a Escritura: porque as armas da nossa milícia, a nossa batalha, a nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra os sentimentos de Deus. Amém? Contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não é levando cativo todo sentimento à pessoa de Cristo, mas levando cativo toda a mente, toda a capacidade de pensar a Cristo. Assim como Judas, Paulo diz aqui nesse texto que precisamos batalhar, que unidade extraordinária nesse pensamento do Espírito Santo. Devemos batalhar, e que essa nossa guerra não é uma guerra carnal, meus irmãos. Essa guerra é uma guerra espiritual, porque é a guerra onde a proposta do lado oposto é fazer com que os homens sejam enganados e andem no engano, quando do outro lado é fazer com que a luz do Evangelho brilhe e traga a verdade aos homens e eles andem pela verdade. Precisamos atacar o erro com a verdade. Precisamos atirar contra as fortalezas da falsa doutrina, dos pensamentos, das filosofias que se opõem ao verdadeiro conhecimento de Deus, porque é por trás dessas barreiras que muita gente tem se colocado ao serviço do príncipe das trevas. Faça um exame. Faça um exame no seu coração, na sua vida, e procure ver se, quando você está diante do conhecimento de Deus pelas Escrituras, se isso traz alegria a você, se isso tem movido você a querer mais, a aprender mais. Se você for um crente verdadeiro, isso vai ser uma verdade na sua vida. Se não for, você é um falso. Porque você não tem prazer em conhecer o Deus que você confessa. Essa guerra é contra o conhecimento de Deus. E isso não é sentimento, meus irmãos, é uma guerra contra o conhecimento de Deus. O ataque do diabo não é contra o que a igreja sente. O diabo está preocupado com o que você sente. Como é incrível! Talvez pessoas estejam vindo aqui hoje de manhã nessa igreja, porque talvez elas estão procurando uma igreja para poder congregar.
de outras igrejas, que estão insatisfeitos lá, estão procurando uma outra igreja. Podem ser pessoas que ainda não são crentes, mas que têm algum tipo de esclarecimento, e então elas estão visitando algumas igrejas e podem estar aqui nessa manhã para examinar se essa igreja é uma boa proposta para ela. Mas via de regra, as pessoas assim, elas vão definir se vão ficar nessa igreja ou na outra igreja, baseado naquilo que elas vão sentir ao longo desse culto. E é normal e é comum que alguém diga assim: nossa, o pessoal da banda toca bem, canta bem, mas eu não senti o poder de Deus quando o pastor pregava. Ele é frio demais. É porque eu sou um homem de gelo, sou um mutante. Os crentes são de gelo. Isso aqui é um grão da iceberg. Todos somos de gelo. Esses estereótipos não nos qualificam como espirituais em hipótese alguma. Porque a nossa religião cristã, porque a nossa vida com Deus não pode ser medida a partir daquilo que nós sentimos, mas daquilo que nós sabemos ser a verdade de Deus. O que você sabe? Então, se você está examinando essa igreja, você deve concluir esse culto ou da noite, ou outros, e dizer assim: eu sei que há verdade de Deus naquele púlpito, e eu sei que há verdade de Deus nessa igreja, não porque eu sinta qualquer coisa, mas porque hoje eu sei que isso é verdade. Esse é um instrumento legítimo. O que eu estou falando aqui, eu não estou sabendo se tem alguém aqui que está pretendendo vir para essa igreja, não. Ou se você estiver pensando aí, alguém me denunciou para esse cara, ninguém me falou nada. Essa guerra é contra o conhecimento de Deus. Não é uma guerra contra o sentimento, mas contra o conhecimento. O ataque do diabo não é contra o que a igreja sente, mas é contra o que a igreja sabe sobre Deus. A igreja sempre soube que Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos. Mas a partir do século XIX, então, teólogos dentro das igrejas começaram a dizer: ele não ressuscitou, ele nem morreu. Então essa guerra não é contra o que a igreja sente, mas é contra o que a igreja sabe. A igreja sabe desde sempre que Jesus fez milagres extraordinários. E então alguns teólogos surgiram do século XIX, final do século XIX, 20 diante, começaram a dizer: ele não fez milagre nenhum. Ele não andou sobre água, ele pisou em camadas de gelo ou coisa parecida. Esta guerra não é contra o que a igreja sente, mas é contra aquilo que a igreja aprendeu ser a verdade, aquilo que ela sabe ser a verdade bíblica. Esta guerra não é contra o que a igreja sente, mas contra o que a igreja conhece da verdadeira doutrina apostólica. O que você vai fazer? Você vai continuar tratando o aprendizado da doutrina de Deus como coisa supérflua, inútil? Vai continuar sem dar importância a doutrinas acerca da lei de Deus, da providência de Deus, da soberania de Deus? Se sua resposta for sim, eu vou continuar tratando a doutrina como coisa supérflua, inútil, sem importância. Diga você isso a Deus, não a mim. Diga a Deus que você vai continuar tratando as coisas que Ele trata com tanta seriedade como coisa nenhuma. Tenha coragem de dizer a Ele. E diga assim: eu vou continuar sendo o crente relapso que eu sou. Eu vou continuar sendo o relaxado que eu sou, a relaxada que eu sou. E por mais que esses homens que o Senhor colocou como ministros do Evangelho digam as coisas corretas que eu devo fazer e praticar, eu não vou dar as mínimas a eles, porque é o que eu sinto que determina a minha vida. Eu não vou obedecer às suas orientações, porque o que eu sinto ser bom para mim, que eu vou seguir. Eu sou o dono da minha vida e o meu coração dirige a minha vida. Diga a Deus isso agora. Diga agora, diga
agora. E continue sem frequentar a igreja nas terças, continue sem vir nas quintas para aprender a doutrina, continue escolhendo os domingos que você vai frequentar a igreja e continue achando que tudo isso são modelos que homens estabeleceram para dominar a sua vida. Continue pensando assim, mas diga isso a Deus. Diga isso a Ele. E leve a sua vida, sim, o mais longe que você puder. E então eu vou lhe dizer quantas coisas você vai perder. Você não vai experimentar comunhão profunda com o Espírito Santo. Você não vai ser impactado quando lê a Escritura ao ponto de que lágrimas corram nos seus olhos por saber de verdades tão extraordinárias que ele escreveu aqui. Você continuará vivendo sem desfrutar da delícia da comunhão cristã. Você pode até comer o pão, beber o vinho da ceia, mas eles não serão nada mais do que isso para você. Você terá um nome no hall de membros da igreja, mas isso não será melhor do que ter um nome no hall de membros do clube de Paulo Afonso. Você poderá ter um livro chamado Bíblia nas suas mãos, mas ela nunca poderá ser a verdade pela qual você teria coragem de dar a sua vida. Judas estava animando aquela igreja a batalhar. E quando ele diz, meus irmãos, batalhem diligentemente, o sentido literal desse batalhar diligentemente é agonizar. Judas está dizendo, nessa batalha vocês têm que agonizar. Agonizem, sofram, isso envolve sofrimento, dedicação. A ideia é que não dá para batalhar pela verdade que nos foi dada sem sofrimento, sem entrega, sem dedicação. Como ele diz isso acerca dessa fé. E quando ele diz que a fé foi entregue aos santos, ele está falando do conteúdo, conhecimento de Deus para a igreja. A fé que foi entregue não é sentimento, gente. Pelo amor de Deus. A fé que Judas está dizendo aqui é aquilo que a maioria de vocês despreza. Conhecimento da doutrina de Deus. Ele está dizendo que vocês precisam agonizar por esse conhecimento que Deus entregou a vocês. Vocês precisam defender isso. Porque há uma guerra intelectual, há uma guerra mental, há uma guerra espiritual contra esse conhecimento. E Deus colocou na mão de vocês. E Ele quer que vocês lutem, que vocês trabalhem, que vocês invistam por esse conhecimento, pelo conteúdo das verdades cristãs que estão na Escritura Sagrada. E ele diz que isso foi entregue uma vez por todas, e o sentido de ser entregue uma vez por todas é que tudo que Deus tinha que revelar à igreja, Ele revelou, e não há mais nada que Ele precise revelar à igreja. Isso é Bíblia. É contra essas coisas que o diabo está se levantando. É contra isso que pastores e pastoras têm se levantado. É contra isso que crentes têm se arregimentado. É contra isso que as pessoas estão se juntando. É contra isso que escritores têm composto os escritos. E o que nós vamos fazer? Cruzar os braços? Tratar a doutrina como qualquer coisa? Mas o que você pode fazer? Você que de repente nunca talvez tenha acesso ao púlpito para pregar, por exemplo. Você que nunca tem acesso a uma grande plateia para ouvi-lo. O que você pode fazer? Talvez você diga, nessa guerra eu não posso fazer nada. E eu digo que se você pensar assim, está pensando errado. Porque você pode fazer muito se você se dedicar a aprender um pouquinho mais sobre Deus. Se você se dedicar a aprender que o que é graça, o que é obra, o que é justificação pela fé, é justificação pela fé. Se você se dedicar um pouquinho só a ouvir com mais atenção, a guardar no coração com diligência, a meditar sobre essas coisas, então eu digo que você estará fazendo algo extraordinário no reino de Deus. Se você se permitir ser ensinado
por seus líderes, enquanto eles forem fiéis à Escritura. Se você ler a Escritura e meditar nessas coisas que ela diz, se você frequentar as reuniões da sua igreja, de estudos e oração, se você fizer coisas assim, você estará contribuindo nessa guerra espiritual. Você estará contribuindo em favor da revelação que já foi dada à igreja. Você será um crente a menos, que não vai ser enganado por uma falsa doutrina. Um crente com convicção mínima, suficiente para rejeitar qualquer ensino falso. Você será mais um que não vai engordar as fileiras de evangélicos marionetes, de líderes mentirosos, que por sua vez são marionetes do próprio diabo, como eram os fariseus dos dias de Jesus. Essa é uma guerra que exige diligência, prontidão, dedicação. Você tem que ler em sua casa a Bíblia. Bons livros também, se puder. Se você tiver dificuldade de ter acesso a boas literaturas para lhe ajudar, ou porque você não pode comprar, talvez você tenha dificuldades intelectuais para ler certas coisas, procure sua liderança e diga: pastor, eu gostaria de saber mais sobre tal assunto. Eu gostaria de saber se o que eu creio está correto com a Bíblia, porque eu quero ser um crente com conhecimento de Deus verdadeiro. Podemos marcar um estudo bíblico lá em casa, pastor? Eu posso chamar alguns vizinhos meus e outros irmãos da igreja que se interessem. Essa fé que Judas se refere não é um sentimento. Se trata de conteúdo da verdadeira religião cristã. Pois não era, repito, contra sentimentos que o diabo e seus instrumentos estavam se levantando, mas era contra a fé, a doutrina que a igreja professava. Certamente poderemos avançar mais nesse assunto em outra oportunidade. Por hoje basta que reflitamos sobre as coisas que ouvimos. É necessário que nós possamos pensar sobre o que o Espírito Santo nos tem falado por meio do que Judas escreveu, e é preciso darmos uma resposta a isso. Aproveite o estudo de hoje da IBD. Anote. Se esforce para aprender. Compre um caderninho. Compre uma caneta. Anote o que o seu professor falar, coisas que lhe chamem a atenção, palavras-chave. Medite nelas, pois o que se ouve muitas vezes é esquecido, mas o que é aprendido é guardado como tesouro em nosso coração. Amém.